Olá! Estamos aqui novamente com o programa Ciranda, essa é a segunda edição. Eu sou a Natália Alice, estou aqui com a Pamela Stocker e a Alice Rezadori. E hoje, então, a gente traz para debate um tema polêmico que aconteceu nas últimas semanas, que é o fechamento da exposição que estava acontecendo no Santander Cultural aqui em Porto Alegre, a exposição chamada Queer Museu. A gente está aqui com o catálogo do que foi distribuído no lançamento da exposição. E essa exposição, então, que aconteceu, que foi inaugurada, né, lançada agora em agosto, duraria mais um mês e foi, então, encerrada no domingo, dia 10 de setembro, por conta de vários protestos de grupos religiosos, né, e também do MBL e de alguns grupos de mulheres conservadoras. Enfim, foi a partir do protesto de vários grupos conservadores, o Santander resolveu encerrar, então, essa exposição. E, então, a nossa ideia hoje é debater sobre esse encerramento. Sim, eu acho que é bem importante a gente falar que essa mostra ela já estava em andamento há um mês mais ou menos, e essa polêmica ela emergiu agora, né, nos últimos dias, acredito que mais fortemente ontem. Vários grupos se posicionaram e uma das ações, que foi uma ação virtual, foi ir até a página do Santander Cultural para avaliar mal a página, né? E depois nas páginas dos grupos que estavam apoiando a exposição para também avaliar esses grupos LGBT, feministas, enfim, que estavam apoiando a mostra e o não fechamento da mostra e atacarem também esses grupos. Né? E além disso, teve algumas ações lá na exposição, presencialmente atacando as pessoas que estavam entrando na exposição, os e as artistas plásticos e também a curadoria da exposição, né? Além disso, também houve ameaças de fechar contas no Santander, caso o Santander não recuasse e fechasse a exposição, né? Porque é uma exposição que traz obras de arte que são provocadoras, né? E que alguns setores mais conservadores não conseguiram enxergar a arte nelas e só viram transgressão, putaria, zoofilia e pedofilia, né? Acho que são 2 ou 3 obras que são o foco principal das críticas e a gente vai mostrar depois elas aqui para vocês, né? Embora sejam mais de 200 obras de 85 artistas que estavam em exposição, artistas inclusive como Cândido Portinari, Adriana Varejão, são artistas bastante consagrados, né, de renome, e que então estavam disponíveis para que a gente pudesse ver, junto com outros artistas que não têm muito espaço, justamente por fazerem parte enfim, serem parte desse movimento, digamos assim, que eles chamam de queer, né, do movimento LGBT, ou mesmo a exposição em si, ela não era só dedicada ao movimento LGBT, mas sim à diversidade e à diferença. Então, tinha outros artistas que não são necessariamente ligados à causa LGBT e que estavam participando, expondo suas obras. E então, a exposição toda foi atacada, inclusive com alguns integrantes do MBL indo lá, fazendo vídeos no local da exposição, mostrando as obras e achincalhando, né, as obras e as pessoas que estavam lá. E então a exposição toda foi fechada por causa de 3 obras, acho que são 3 ou 4 obras em que eles falam então que existe esses casos de zoofilia, essa apologia, né? Apologia, zoofilia, pedofilia e tinha mais alguma coisa. E ataque à religião. Ataque à religião, como se só existisse uma religião, né? Eu acho que a primeira discussão aí pode ser justamente sobre esse conceito de arte, né? De como essas críticas vêm galgadas num conceito de arte como algo muito utilitário. Quando a gente vai ver as manifestações dessas pessoas que foram se posicionar contra a mostra, a gente vai perceber uma série a começar por um palavreado, como as meninas falaram aqui, então, que essa exposição estaria fazendo uma apologia à pedofilia ou à zoofilia, né, por exemplo,
e perguntam se os curadores e se os diretores do Santander colocariam essas obras na sala das suas casas, né? Eu acho que esse comentário ele é muito significativo para a gente entender qual é o conceito de arte que parte da cabeça de uma pessoa que avalia essa exposição dessa forma, né? Conceito utilitário, como se a arte servisse apenas para ornar, para decorar, né? Apenas como um componente estético mesmo, esquecendo todo um outro lado da arte, né? Essa dimensão que a arte tem de crítica social, por exemplo, né? De provocação mesmo. Enfim, é uma crítica que parte de um pressuposto da arte como algo muito utilitário, que acho que a gente não pode perder de vista. Eu vi em alguns comentários, inclusive, as pessoas falando que a arte tem que trazer alento, né? Que ela tem que ser algo belo, algo que te conforte, né? Alento. Um alento. Então, justamente nessa lógica de pensar na arte utilitariamente e não de identificar na arte um potencial de provocação, transformação social, inquietação e mesmo de busca por conhecimento também, né? Exatamente. E um segundo ponto que eu acho que é bem importante a gente abordar também, que uma das primeiras coisas que eu fiquei pensando, porque então o que acontece, né? A gente mercantiliza e privatiza o espaço de museu, um espaço de arte, né, que deveria ser algo público. Então é o Santander que tem o poder ali sobre esse espaço, o poder de decidir o que vai ser ali exposto e também de manter ou não manter essa exposição ativa. E frente à primeira manifestação contrária à mostra, o banco decide não contrariar seus clientes. Então, se a gente vai ler a nota do que eu quero falar na nota. Então depois a Natália fala sobre isso, mas se a gente vai olhar para essa nota, a gente já vai ver uma tentativa de não desagradar ninguém, né? Uma tentativa bem mercadológica mesmo, afinal estamos falando de um banco. E eu acho que esse episódio ele é bem importante para a gente pensar justamente sobre essas privatizações desses espaços de cultura, de arte, e bem importante pensar que vários desses governos que estão na ativa e que estão no poder estão querendo privatizar, inclusive, as escolas, né? O espaço de ensino. A ideia é privatizar o ensino público. A gente não tem mais ensino público e ele seja um espaço privatizado. Ou seja, onde o dono pode decidir. Tutoriado por um banco, tutoriado por grandes empresas. E quando a gente permite que isso aconteça, é isso. O Santander não tem compromisso nenhum com um mundo mais justo e igualitário, né? Ele é um banco. Claro. Ele tem compromisso em ganhar dinheiro, em ter lucro, enfim. Por outro lado, esse espaço do museu é o Santander cultural. Exato. Né? Ele é o braço cultural de uma empresa privada, de uma grande empresa multinacional privada, mas é um braço cultural que recebe recursos públicos para poder fazer exposições, para poder fazer as suas atividades. E como gerenciador de um recurso público, não pode se pautar pela lógica privada, né? Não deveria. Não deveria. E não poderia ser aceito que fizesse isso, né? Sim. Então, essa exposição até foi alvo de muitas críticas das pessoas que pediram pelo seu fechamento. Tem recurso público, está sendo financiado com o nosso dinheiro. Um dos argumentos da crítica. Pois então, está sendo financiado com o nosso dinheiro, passou por uma seleção de projetos. A Lei Rouanet, ela é bem criteriosa para poder financiar iniciativas de arte, de cultura, e esse projeto foi aprovado. Sim. Né? Passou por um edital de seleção. Passou por um edital de seleção, passou por uma comissão que analisou, aprovou, né? Confiou na curadoria, confiou nesses artistas e nessas artistas plásticas. E agora, por uma iniciativa privada, por interesses privados, por perspectivas privadas do que é a arte, do que é o correto, do que é bons costumes, se descarta todo esse braço público, né, todos os princípios que devem reger a aplicação do recurso público e se retira do ar. Inclusive, né? Então, o investimento que já foi feito, né? O Exatamente. investimento que já foi feito e estava disponível por mais um mês. Mais condenável ainda se torna o ato do Santander Cultural de encerrar a mostra prematuramente, né? Porque esse dinheiro já foi investido. Exato. E, inclusive, o próprio curador, em algumas matérias que circularam, né, nesse domingo, colocou que ele não tinha, afirmou que ele não tinha sido
sequer consultado sobre o fechamento da mostra, né, o comunicado, enfim, ele ficou sabendo por outras pessoas que o Santander tinha decidido fechar a mostra. E o que eu quero destacar da nota do Santander, o posicionamento oficial, né, do Santander Cultural, eles colocaram que o objetivo do Santander Cultural é incentivar as artes e promover o debate sobre as grandes questões do mundo contemporâneo, que é o que estava sendo colocado, né? E não gerar qualquer tipo de desrespeito e discórdia. Desta vez, no entanto, ouvimos as manifestações e entendemos que algumas das obras da exposição Queer Museu desrespeitavam símbolos, crenças e pessoas, o que não está em linha com a nossa visão de mundo. Quando a arte, e essa parte aqui que eu adoro, quando a arte não é capaz de gerar inclusão e reflexão positiva, perde seu propósito maior, que é elevar a condição humana. Reflexão positiva. Agora a arte tá aí para gerar reflexão positiva ou para não gerar discórdia, né? É o alento. A arte é o alento. É a palavra alento. A arte justamente tá pelo que eu entendo, né? Isso, para provocar a discórdia mesmo, pra gente pensar no mundo que a gente vive, em como é que as pessoas se posicionam, o que ainda tá sendo, os valores morais, né, que estão sendo colocados, que ainda são vigentes na nossa sociedade. E não para reflexões que todo mundo considere positivas, até porque a arte toca cada pessoa de um jeito diferente, né? E algumas coisas podem te causar incômodo e para outras pessoas não, enfim. Então, me incomoda muito isso esse posicionamento de que não queriam causar incômodo, desrespeito, né? E isso só se dá porque eu acredito que isso se dá porque mexe com a questão da religião católica, né? Que se sentiu desrespeitada e tem uma força gigantesca nesse país, né? Porque se fosse com algum outro grupo que a gente pode pensar, algum grupo minoritário, vocês acham que fecharia uma exposição? Porque algumas pessoas se sentiram desrespeitadas, viria todo um discurso sobre, mas isso é arte, a gente não pode limitar os artistas, né? E aí, como tem relação com enfim, o que os católicos pensam, inclusive a obra que é considerada uma das obras que ofendeu os católicos, que é Jesus com os braços de Shiva, nem é tão... Eu acho que a gente poderia, inclusive, falar um pouquinho sobre cada uma dessas três obras polêmicas, né? Porque cada uma delas tem um teor diferente aí. Então tem essa mais religiosa, de teor religioso, que a Natália acabou de falar, a gente vai mostrar para vocês a imagem aí, que é do Fernando Baril, Cruzando Jesus Cristo com a Deusa Shiva, que é uma obra de 1996, um acrílico sobre tela, né? Então é isso, é justamente fazendo uma junção ali da imagem de Cristo, bem tradicional, né, dele na cruz, de braços abertos ali, só que ele com vários braços, né? Então, como a deusa indiana Shiva, né? E ali tem uma mesa, ele tá como num altar, e nesse altar vocês vão ver, tem símbolos da cultura pop, símbolos né? da cultura pop, computador, tem Coca-Cola, sopa Campbell's. Exato. Então é uma junção ali desses dois universos religiosos com a cultura pop. Essa foi a obra que incomodou mais precisamente os religiosos, né? Essa e uma outra obra que é uma mala cheia de hóstias, né? E nessas hóstias, agora a gente não sabe mais onde acho que tá mais adiante. E nestas hóstias, então, apareciam palavras como vagina, enfim, e eles, os católicos, enfim, que protestaram, consideraram isso como sendo uma ofensa, né? Embora as hóstias, enquanto não estejam abençoadas, elas não significam nada, né? Elas são somente farinha e água. Então é a bênção que faz, né, para quem acredita que isso seja o corpo de Cristo. Então eu também não consigo entender tanto drama em torno disso, né? Eu acho bem problemático que numa sociedade a gente não tenha liberdade para fazer esse tipo, que a arte não tenha liberdade de fazer esse tipo de trocadilho, ou esse tipo de questionamento, ou esse tipo de provocação utilizando símbolos religiosos, né? Eu acredito que se fosse, como a Natália falou, qualquer outra religião, para brincar com despacho de macumba todo mundo pode fazer piada, né? Com muçulmano todo mundo faz piada. Então, assim,
os hinduístas não reclamaram que a Shiva estava ligada a Jesus nessa obra, né? Então tem isso também, né? É um conservadorismo religioso mesmo ali que acaba, e isso eu acho bem pesado, que é tolhendo a liberdade de expressão do artista, né? Então agora eu posso brincar com a religião desde que não seja a católica, sim, né? Desde que não seja predominante. E eu acho que isso não, nem se fosse somente outras religiões, mas se fosse outros grupos, se a exposição fosse acusada, por exemplo, só de racismo, não fecharia a exposição por causa disso. Ah, com certeza. Então tem... A Caixa de Hóstias é do Antônio Obá, é uma obra de 2011, então é uma caixa de madeira com as hóstias escritas com corante alimentício, então são hóstias sagradas, né, abençoadas, como a Natália falou. Então essa é a obra de teor mais religioso. Depois a gente vai ter a outra obra polêmica, que é das crianças queer, né? Essa foi, eu juro que eu não consigo entender a relação que fizeram dessa obra com a pedofilia. Vocês vão ver a imagem dela aí. É uma obra da Bia Leite, Travestida, Lambada e Deusa das Águas, de 2013. Acho que a Natália podia explicar mais ou menos como foi feito, né, Natália? Isso. Essas duas obras, né, que é tanto a Travestida Lambada quanto a outra, que Adriano Bafônica e Luiz França Xirra. Isso. São obras que, então, como é que a artista fez? Existe eu não sei falar, Tumblr, que se chama Criança Viada, e nesse Tumblr as pessoas mesmo mandam fotos suas de quando eram crianças e de como já se podia perceber naquelas fotos que elas eram viadas, né? Gays, lésbicas, enfim, travestis, ou o que for, né? Então as pessoas mesmo mandam suas fotos para esse lugar se mostrando e colocam frases sobre si mesmas, né? E aí a artista tirou algumas imagens desse lugar, desse Tumblr e colocou e fez então a arte em cima disso, né? Fez uma ilustração, enfim. E numa dessas, então, tá escrito, né? Criança viada travestida lambada e a outra criança viada deusa das águas. E essa, então, é considerada a obra que faz como a apologia à pedofilia. Não, juro que não consegui fazer essa conexão. A gente só consegue fazer essa conexão pensando que as pessoas LGBT são, desde sempre, tipo... Se a pessoa é criança e tá dizendo aí que a criança é viada, isso é um convite para essa pessoa, pra sexualização da infância, né? Embora que é totalmente equivocada. E aí eu acho que tem também essa relação da perversão com a homossexualidade, com outras expressões, né, sexuais que não sejam a norma, né, a heterossexualidade compulsória, elas são vistas também por força de concepções religiosas e biomédicas também, como algo abjeto, né? Se parte então de que a relação sexual correta, que deve ser respeitada, que dá conta dos valores da família e da tradição, é a relação que pode gerar reprodução, e todas as relações que não podem gerar reprodução, como a relação entre dois homens ou entre duas mulheres, por exemplo, seria uma relação sexual que busca apenas o desejo e logo é tida como promíscua, pervertida. Exato. Então, há uma associação antiga já por parte da igreja, das igrejas, né? A gente tem que falar no plural, porque hoje não é só mais a igreja católica, também tem os neopentecostais vindo aí com mais força ainda, ligando, então, as práticas LGBT com promiscuidade. E aí, vistas nas crianças, então, a gente tem essa ideia, né? A criança é um anjo assexuado, mas a criança viada, que se proclama viada, que mostra sua sexualidade, que diz que tem sexualidade, ela é uma criança promíscua que está incitando o adulto a transar com ela. Sim. É essa a relação. Eu lembrei do texto da Beatriz Preciado, tá? Quem defende a criança queer, né? Que é justamente, eu acho que esse Tumblr, ele faz uma brincadeira com isso, né? Sim, porque se fala tanto da infância, que a infância precisa ser protegida, né? Que a infância tem essa aura mesmo de pureza, né? E tudo mais. Mas ninguém pensa nessa criança que tá sofrendo. Que desde pequena tá sendo exposta, transfobia, né? Enfim, que não tem essa proteção. A criança que foge na norma
e que não tem essa proteção que a criança dita normal ou dita angelical aí tem, né? E pelo contrário, né? Ela vai sofrer várias violências, seja dos colegas na escola, por exemplo, que não vão respeitar, não vão dar conta de conviver com aquela sexualidade, seja da professora, da diretora, dos pais que vão tentar normalizar essas crianças, né? Então, além de não ter uma proteção, tu tem uma estigmatização, um desrespeito, e a aqui gente... no próprio livro aqui do... Como é que ela mostra aqui? Queer Museu. E sim, no Queer Museu, mas no próprio livro o curador fala, então, sobre essas duas obras, que ele considera elas muito corajosas, porque coloca que a artista tenha sido talvez uma das primeiras ou única artista a enfrentar esse tabu que é a homossexualidade nas crianças, né? Que é, enfim, e aí ele fala, o portentoso sofrimento que as crianças atravessam na fase escolar e no início da adolescência, né? Que, inclusive, a gente sabe que é motivo de grande evasão escolar, né? A gente tem números altíssimos de evasão escolar de pessoas transexuais, ou de crianças de travestis, de crianças que não se enquadram na norma mesmo, né? Então, a importância dessa obra também como uma ação política, né? De fazer a gente pensar sobre isso. E olha a importância que tem. Então, foi a própria pessoa que mandou as suas fotos de infância. E a sua frase, de como se vê, de como se denomina ali. Então, como se pensou enquanto criança ali, vendo como era quando criança. Um processo coletivo mesmo de criação dessa obra também, né? Não é algo de uma artista, é uma construção ali, que conta também com mais pessoas, né? Não foi algo feito ali por ela apenas, né? Eu fico pensando também no quanto a representação, de tu te ver representado num museu, é impactante, é importante, né? Falaram que é um lugar que não dava para levar crianças. Eu fico pensando, se eu tivesse um filho, uma filha, viado, viada, travesti, sapatão, ou que tivesse um coleguinha, eu ia fazer questão de levar para o museu para que visse a representação no maior museu do estado do Rio Grande do Sul, pelo menos até então, né? Porque agora não sabemos mais. Eu, por exemplo, estou com restrições, mas a voltar lá, mas eu acho que é a importância de ter isso também, né? Dessa questão da representação. Bem importante. E a terceira e última obra que gerou polêmica seria a obra que retrata a zoofilia, né? Então a gente vai mostrar aí pra vocês. Zoofilia e racismo, ela foi acusada, né? Então, zoofilia por uns, né? Racismo por então ela é uma obra que retrata vários... Ela se chama, na verdade, Cena do Interior 2, é uma obra de 1994 da Adriana Varejão, né? Isso. E ela retrata, então, várias cenas de sexo entre duas mulheres, entre uma pessoa oriental e um negro, e aí a zoofilia, então, que seria uma cabra e um homem, eu acho, né? E duas pessoas. E duas pessoas que não sabemos. E um outro, então, que seria uma relação entre 3 homens, sendo que um deles é um homem negro. E, enfim, então essa eu acho que é a obra mais polêmica de todas, que apareceu em várias das matérias e em vários dos sites que criticam, pela apologia à zoofilia, que, enfim, a gente também não consegue entender por que seria apologia, porque em nenhum lugar está escrito assim, gente, vamos todos fazer sexo com as cabras, né? Sim. Que tá ali colocado. Gente, é um total desconhecimento, assim, ou ignorância de uma série de obras de arte que abordam coisas e retratam determinadas cenas e não necessariamente estão dizendo que isso é uma coisa legal, vamos reproduzir, vamos todos agora. Então, agora todas as obras de Goya estão incentivando que a gente comam uns aos outros, sei lá, né? Então... Inclusive a obra lá do o Rômulo e Remo, né, da Fundação de Roma, que também Sim. são as crianças mamando na loba, enfim. E mesmo também aqui na descrição da obra, o curador fala, né, que que essa obra mostra o avanço da pintura brasileira como manifestação crítica diante do processo de colonização do país. Então é uma crítica como a colonização se deu, as relações que aconteciam ali,
Enfim, o que chamam então de zoofilia é uma coisa que acontece, não sei, provavelmente hoje em dia ainda acontece, com certeza. E se vocês entrarem em canal de filme pornô, que isso não sai do ar, porque a indústria não tem interesse de derrubar esse tipo de site, tem várias tags de zoofilia com diversos tipos de animais. Eu me dei o trabalho de olhar hoje e tem horrores de coisa, então... e aí, né? Gente, tem pinturas de Portinari, pinturas clássicas de pessoas mantendo relação sexual com cisnes, por exemplo. Né? Então, essas mesmas pessoas que estão criticando essa mostra, quando vão para fora, quando vão para Paris, quando vão para outros museus, olham para essas obras e elas passam batidas. Né? Então, vamos falar a verdade. A crítica não é especificamente a obra. Eu acho que tem algo maior. Tem um contexto de ser toda uma exposição dedicada, né? É considerado queer. E além disso também tem uma outra questão que é provavelmente assim, a imensa maioria das pessoas que está criticando não foi lá, não foi olhar, não viu que são 200 obras, que essas obras aí são muito pequenas diante de todas as coisas que estão lá expostas, de diversos artistas, diversos convites à reflexão, enfim. E estão aí, então, criticando, como é o caso da Luísa Mel. Pois eu ia citar. Então, a principal crítica em relação a essa obra da Adriana Varejão, ela veio de uma personalidade da internet, que é a Luísa Mel, né, que é uma conhecida ativista pela causa animal. Acho que ela foi atriz ou algo do gênero em algum momento da vida dela, mas hoje ela tem muitos seguidores, porque ela resgata os cachorrinhos, né, aquela coisa toda. Então a Luísa incitou seus seguidores, toda a sua ordem de seguidores, a irem até a página do Santander Cultural e avaliar negativamente essa página, né? E o principal foco da crítica dela foi justamente essa obra, dizendo que ela está fazendo apologia à zoofilia. Ela fala de obras, né? De que mais de uma obra faria apologia então à zoofilia. ela com certeza ela não foi à mostra, né? Ela não visitou a mostra, ela não sabe quais... Duvido que tenha pesquisado a respeito de outras obras que estão ali, né? Então fala apenas dessa violência contra o animal que a obra estaria incitando e que então por ter essa obra em seu acervo, a mostra toda estaria incitando a violência contra os animais. E essa horda de seguidores da Luísa Mel, para vocês terem uma ideia, até hoje, segunda-feira, ela tem 62 mil curtidas, né, nessa postagem dela, milhões de compartilhamentos ali, muitas pessoas comentando, né, e muitas pessoas foram lá avaliar negativamente a página do Santander Cultural. Então não é à toa que ele se posiciona dessa forma na nota, né? Claro, porque inclusive, como a gente estava vendo há pouco, muitas pessoas também acho que decidiram de fato cancelar as suas contas e estão postando fotos do cartão cortado, enfim, assim, super, né, o Santander se importando muito com isso, né. Mas aí, fazendo o gancho dessa... Tem duas coisas que eu queria falar, assim, que apesar de serem poucas obras que estão sendo discutidas, que são polêmicas, se fossem as 200 e tantas obras, o argumento continuaria sendo esdrúxulo de fechar uma exposição, né? Continuaria sendo um absurdo se 200 e tantas obras problematizassem relações tidas como abjetas ou como essa que problematiza um período da nossa história do Brasil. Bom, a gente pode problematizar por meio de várias formas, inclusive fazer a crítica mesmo da arte também, exato, né? Exato. E aí, o que me assusta muito é essa censura. A gente está vivendo agora um período de censura. Nebuloso, né? E se a gente não der um fim nisso, a gente está abrindo um precedente, está aceitando que se abra um precedente para outras coisas serem censuradas. E aí, lembrando, né, a gente passou recentemente no Brasil por uma ditadura militar, onde os nossos artistas favoritos, os mais caros artistas do Brasil, foram censurados e exilados, né? E acho que em vários posts que estão pipocando aí pelo Facebook, o pessoal também está fazendo a relação com a censura do nazismo a obras de arte. Sim. E que o próprio nazismo fez exposições com obras de arte tidas como proibidas, ridicularizando essas obras e chamando a atenção das pessoas para que elas ficassem com raiva e se posicionassem contra
esses artistas plásticos que são hoje artistas mundialmente reconhecidos e queridos, né, no mundo todo. Então, acho que a gente tem que também tomar um pouco de cuidado agora em não aceitar esse tipo de posicionamento de censura, porque abrir uma porta para algo muito ruim que pode acontecer. Né? E mais do que isso, né, isso que o nazismo estava fazendo é determinar o que seria a verdadeira arte. Exato. Porque quando eu separo, quando eu faço essa separação de isso aqui é bom, isso aqui não é, eu acabo de alguma forma com a intenção de determinar o que seria arte, que é mais ou menos o que está acontecendo nas redes sociais, os críticos de rede social dizendo que não, fazendo, isso né? não é arte. Bom, mas e quem é que determina o que é arte e o que não é arte? Né? E porque essa não abertura, de repente, para mim, isso pode não ser, né? Também tem isso, essa abertura para a alteridade que se fecha de uma forma absurda, né? Então, assim, pra mim não é arte, então não pode estar em exposição. Eu não posso aceitar que outras pessoas vejam. Que alguém olhe pra isso e se sinta provocado, e se sinta incitado a pensar coisas. E aí vem aquele medo, né, dos setores conservadores de que as pessoas... Por que as pessoas se incomodam com essas obras? Porque elas acham que isso não é normal, que não é natural. E no momento que tu acha que isso é ok, que é possível, que são práticas tão legítimas quanto outras, quanto a heterossexualidade compulsória, tu tá, de uma certa forma, colocando em xeque um privilégio. E tá colocando em xeque um privilégio que os setores conservadores não querem deixar em disputa, né? E aí, no momento que tu aceita que outras pessoas vejam obras que tu discorda, que tu acha que não são boas, que não são arte, que não são normais, tu tá abrindo espaço para que aquelas pessoas reflitam e pensem diferente de ti, né? E acho que assim, a gente tem que pensar que tem vários princípios constitucionais sendo ameaçados nisso, né? A própria democracia tá em xeque quando tu não admite que pessoas tenham posições diversas, que conheçam posições diversas, que se manifestem de formas diversas. Então, e a gente tem aí várias... Aqui a gente está falando de um espaço de arte, de museu, mas isso certamente vai migrar para outros espaços, né, Gurias? Então, assim, hoje é o museu, amanhã é a sala de aula, né? Outro dia, eu não sei a que ponto pode chegar essa vigilância, né? A gente está num tempo falando de escola sem partido. Tem gente espionando o professor em sala de aula, o que o professor está falando em sala de aula. E recebendo, né, dinheiro para denunciar o professor para essa mesma gente que está aí. E mesmo manifestações gigantescas que existem no Brasil, como as paradas LGBT, enfim, tipo a de São Paulo, que reuniu 3 milhões de pessoas, daqui a pouco não vão mais poder acontecer, ou vão acontecer e vão ter outras 3 milhões de pessoas lá para escrachar, enfim, juntando todos esses grupos conservadores, né? E lembrando que o Brasil é um dos países que mais violenta e discrimina a população LGBT. Na população de travestis e transexuais é o país que mais mata no mundo, né? Então, a gente está também correndo o risco de que essas pessoas sejam mais e mais agredidas, né? E eu acho interessante a gente destacar que o MBL, depois, então, de tudo isso e de ter sido acusado por várias pessoas de estar incitando a censura, ou mesmo de estar censurando as obras de arte, eles fizeram várias manifestações dizendo que isso não é censura, que isso é um boicote, e que eles, enquanto liberais, podem promover boicote a qualquer, enfim, empresa ou qualquer coisa que eles acham que não diz respeito a eles ou com as quais eles não concordam. Então, não é uma censura à arte, mas sim um boicote. Eles acham que isso aí não é interessante. Bom, não, e que liberal é esse que não admite a liberdade de expressão. Não, e o boicote, e boicotar é uma coisa, e ir lá e ficar achincalhando as pessoas que estão lá, pessoas que não tem nada a ver com a amostra, que só estão lá vendo e estão sofrendo, de certa forma, a violência. E isso não é liberdade, não é censura, né? Isso é somente um boicote que eles, enquanto liberais, têm todo o direito de fazer, né? E outro ponto que eu acho que é interessante e que talvez a gente possa pensar como positivo, é que eu acho que os meios de comunicação da grande mídia deram bastante destaque para esse assunto e eles têm falado de alguma forma, assim, um pouco, em vários espaços, tem críticas a isso, né? A como que isso pôde acontecer. Inclusive, a própria Veja hoje publicou uma matéria, um comentário dizendo, né,
eles falam com o curador da Bienal do Mercosul aqui de Porto Alegre e destacam então que a arte foi perseguida em muitos momentos muito obscuros da nossa história, inclusive na ditadura e tal. E eu acho que uma revista que é considerada conservadora dá um espaço para isso, fazer essa crítica é super importante, assim, porque eu acho que tem um monte de gente que de certa forma se pensa como liberal ou se pensa de alguma forma um pouco mais conservadora e que tem talvez na Veja como um lugar assim de informação que tá nesses espaços aí, esse tipo de crítica mesmo, dizendo como assim estão fechando exposições de obra de arte, coisas que aconteceram só em momentos muito difíceis, né? Podem pensar em como é que a gente pode permitir que isso aconteça, né? E acho que a gente tem que esclarecer assim que a concepção do MBL, do que é o liberalismo, é uma concepção que não se relaciona de forma alguma com o liberalismo. Né? Eles estão aqui fazendo isso, né? Boicote e avaliando as obras, as ações das outras pessoas, quando para o liberalismo o que mais importa é que as pessoas não se metam na liberdade dos outros, né? Então, os fiscais de cu alheio estão se metendo na obra dos outros. E com um discurso muito raso, né? Porque se a gente for olhar o que as pessoas estão se manifestando lá na página do Santander Cultural e avaliando essa página negativamente, a maioria copia e cola um texto padrão. Sim. Tá? A maioria nem é capaz de tecer argumentos ali porque que tá... Nem entende ao certo por que tá fazendo esse boicote, né? Eu acho que isso é o mais interessante da gente pensar. Se a gente tivesse uma estimativa de quantas dessas pessoas que estão boicotando ou que estão se manifestando ali costumam visitar museus, né? Que eu acho que isso é outra coisa, a pessoa está criticando algo que ela não conhece, além de não ter ido na mostra, não é um espaço que essa pessoa costuma frequentar. Então, o entendimento de arte dessa pessoa também é muito estreito, né? Então, além de um discurso raso, a gente tem uma reprodutibilidade de um discurso que alguém ali digitou, e eu tenho um monte de gente reproduzindo isso sem refletir, sem pensar, e acredito que muitas vezes sem entender o que está fazendo, né? É meio que um discurso da moral e dos bons costumes que não tem contra-argumento, né? Porque o que eles estão escrevendo é isso, mas então vocês são a favor disso? Vocês são a favor da zoofilia, da pedofilia? Tipo, esse é o argumento. Como você pode ser a favor da pedofilia? Sim, né? É isso que algo que na nossa sociedade está dado. Percebe a pedofilia. Então a pessoa, esse discurso, ele não tem como rebater, e a pessoa entra dentro dessa lógica. E ainda no MBL, acho super importante falar sobre um argumento de autoridade que o Fernando Holliday está usando, que é, enfim, negro e homossexual. E ele, então, tem feito... E gay, não é? Isso, ele é negro e gay, né? E ele tem feito, então, alguns posicionamentos contra a mostra, né? Defendendo o fechamento dessa mostra, falando, então, a crítica principal dele é que, segundo ele, essa mostra, ao falar de LGBT e colocar, então, fazer apologia à zoofilia e à pedofilia, estaria associando ser gay com ser pedófilo e zoófilo. Então, aí você olhou, foi a visitar a mostra. Então, Fernando Holliday. Só que eu acho super importante porque ele usa esse argumento de autoridade. Bom, eu sou gay, né? E eu sou gay e eu não acho... E a mostra está dizendo que eu, enquanto gay, sou pedófilo e zoófilo, colocando essas obras. Sim, é uma coisinha desse tamanho, né? Minúsculo. Uma cabra ali que deve passar despercebido para a maior parte das pessoas que foram assistir, que foram observar a exposição. E, enfim, então ele usa esse argumento e o Kim Kataguiri também, enfim, então agora estão reproduzindo, ainda tentando colocar contra os gays contra a mostra, né, ao dizerem, a população LGBT, né, ao dizerem assim, bom, essa mostra Queer Museu ali é tão... sei lá, promíscua, horrorosa, que ainda fala que a população LGBT é zoófila, gente. De fato, essa gente precisa ir mais ao museu e tentar refletir mais sobre as obras, né? Porque não é disso que se trata, né? Não, e na verdade eu acho que isso é uma... enfim...
hipocrisia ou... Não, com certeza não é só falta. Provavelmente não é isso, né, que ele pensa. Eu acho que ele não pode pensar que isso é verdade, né? Ele usa esse tipo de coisa pra criar um argumento aí que talvez convença algumas pessoas, né? Tem toda uma discussão que a gente pode fazer aí, identitária, e sobre esse posicionamento dele mesmo, né? Que é isso, assim, então agora eu tenho lugar de fala e eu vou falar por todas as pessoas negras e por todas as pessoas gays. Eu acho que é uma desonestidade intelectual isso que ele faz. Exatamente, né? Não é assim que funciona, né? Primeiro que a gente nasce mergulhado nesse caldo de cultura aí, e não é porque eu sou mulher que eu não seja machista, não é porque uma pessoa é negra que ela não tenha, de repente, algumas atitudes racistas, né? Então, assim, são coisas que precisam ser ponderadas, né? Então, ele pode pensar isso, mas não necessariamente todas as pessoas negras e todas as pessoas homossexuais precisam partilhar deste modo de ver as coisas que ele está falando, né? E eu, assim, pensando um pouco em algumas críticas que surgiram também, de várias pessoas falaram, eu me admiro muito que os artistas e as artistas tenham se chocado com a atitude do Santander, que estão lidando com um banco privado, já deveriam saber que é assim. Acho que fica pra gente refletir também como a arte é financiada no Brasil, né? Se não for por meio de um banco, de uma grande empresa que consegue acessar os editais da Lei Rouanet, os artistas e as artistas plásticas não têm incentivo, não têm financiamento, não há política pública, não há de incentivo para essa galera. Então, não tem como também, de repente, culpabilizar os artistas porque se vincularam a um banco privado que fez isso, porque é a forma que eles têm de conseguir expor. Né? No Santander, quando talvez grande parte desses artistas conseguiria estar nesse lugar, né? E excelentes artistas, né? Claro. E o excelente espaço que tem o Santander ali no Santander Cultural, né? Sim, um dos museus mais importantes que tem aqui. E que em agosto também, no seu cinema, fez uma programação inteira voltada para a temática queer, LGBT, enfim. E ali, felizmente, ninguém percebeu, né? Passou batido. Passou batido. Não era tão explícito. Eu acho que, só para finalizar, a gente, enfim, ficou defendendo a manutenção da exposição, que é óbvio que é nosso posicionamento aqui. Mas a gente, além das críticas católicas conservadoras, acho que é importante também a gente pontuar algumas outras críticas que já vinham sendo feitas à mostra, né? Que são, pelo que a gente conseguiu pesquisar, são principalmente críticas a como essa exposição não tinha tanto espaço assim para a diversidade dentro do movimento LGBT, ou mesmo da ideia do queer, né? Em que dentro do movimento feminista radical, algumas mulheres se posicionaram falando que era uma exposição falocêntrica, que dava espaço somente para homens ou para gays, enfim, e que tinha uma falta de representatividade, então, das mulheres lésbicas, das travestis, das mulheres trans, né, das pessoas trans em geral. Então, enfim, eu estive na exposição muito rápido, também não posso falar muito sobre isso, e também não posso falar porque não faço parte desses grupos, né? Então também não posso falar sobre como eles se sentiram representados. Mas eu acho que é importante também a gente pontuar essas críticas, né? E acho que essas críticas vieram mais num tom construtivo, né? De demanda de que na próxima vez talvez se abra mais espaço, que se reflita sobre essas representatividades e não num sentido de fechem a exposição, acabem com isso. Né? Não era disso em que se falava nesse momento, né? Foi uma crítica que aconteceu desde a abertura da exposição, mas que era uma crítica mais propositiva, me parece, né? Sim. Bom, essa foi a segunda edição do programa Ciranda. A gente encerra por aqui, né, meninas? Com a MC Linda Quebrada, queer, travesti, preta, favelada, para vocês curtirem o som. Isso aí, tchau, tchau. Até a próxima. Que se você aí, macho discreto, chega mais, cola aqui, vamos bater um papo reto. Eu não
tô interessada no seu grande pau ereto. Eu gosto mesmo é das bichas, das que são afeminadas, das que mostram muita pele, rebolam, saem maquiada. Eu vou falar mais devagar pra ver se consegue entender. Se tu quiser ficar comigo, boy, vai ter que enviar descer, envia descer, envia descer. Ai meu Deus, o que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho, tão todos enviadecendo. Ai meu Deus, que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho, tão todos enviadecendo. Mas não tem nada a ver com gostar de rolo não. Pode vir, cola juntas, transviadas, sapatão, bora envia descer até restar a bunda no chão. E aí, as bichas ficam malucas. Além de enviar descer, tem que bater a bunda na nuca. E aí, as bichas ficam malucas. Além de enviar descer, tem que bater a bunda na nuca. Se você aí, macho discreto, chega mais, cola aqui, vamos bater um papo reto. Eu não tô interessada no seu grande pau ereto. Eu gosto mesmo é das bichas, das que são afeminadas, das que mostram muita pele, rebolam, saem maquiada. Eu vou falar mais devagar pra ver se consegue entender. Se tu quiser ficar comigo, boy, vai ter que enviar descer, envia descer, envia descer. Ai meu Deus, o que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho, tão todos enviadecendo. Ai meu Deus, que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho, tão todos enviadecendo. Mas não tem nada a ver com gostar de rolo não. Pode vir, cola juntas, transviadas, sapatão, bora envia descer até restar a bunda no chão. E aí, as bichas ficam malucas. Além de enviar descer, tem que bater a bunda na nuca. E aí, as bichas ficam malucas. Além de enviar descer, tem que bater a bunda na nuca. Tira a peruca com a bunda, tira a peruca com a bunda, tira a peruca com a bunda, cai com a bunda, cai com a bunda, tira a peruca com a bunda, tira a peruca com a bunda, tira a peruca com a bunda, cai com a bunda. Envia descer, envia descer. E agora macho alfa, não tem mais pra onde fugir. Envia descer, envia descer. Já quebrei o meu armário, agora eu vou te destruir. Porque antes era viado, agora eu sou travesti. Eu sou MC Linda Quebrada e acabei de me apresentar aqui no estúdio Show Livre. Para quem quiser ouvir as músicas, elas estarão disponíveis em todas as plataformas digitais.